Quando Deus decide encher alguém com o Espírito Santo, essa decisão não acontece de maneira aleatória ou distante. Ela acontece no âmago da alma, naquele lugar onde ninguém consegue tocar, onde nem vô consegue explicar o que sente. E hoje o Senhor te reuniu aqui porque Ele quer te revelar sinais profundos de que o Espírito já está começando a agir dentro de você. Sinais que muitas vezes passam despercebidos, porque você imagina que o mover do Espírito só acontece em momentos extraordinários, quando na verdade ele começa transformando os detalhes mais silenciosos do coração. O Espírito Santo está te chamando para perceber algo que talvez você nunca tenha notado. A transformação dele começa antes mesmo de você perceber que está mudando. Quando a palavra de Deus declare, enchei-vos do Espírito, isso não é apenas uma instrução, é um convite para viver em uma dimensão onde a alma encontra direção, estabilidade e clareza que o mundo não pode oferecer. Esse chamado começa a se manifestar quando sua mente, que antes corria sem direção, começa a se alinhar com uma nova disposição interna. Você passa a sentir um desejo inexplicável de mudança. Sentimento de que algo precisa ser reorganizado dentro de você, mesmo antes de saber como fazer isso. Há momentos em que você acorda e percebe que seus pensamentos não estão mais sendo consumidos pela mesma intensidade de caos que antes te aprisionava. Não quer dizer que os problemas desapareceram, mas algo dentro de você mudou. A força que antes vinha do medo começa a perder espaço, e uma nova força, essa sim, espiritual, começa a se levantar. O Espírito Santo te mostra que esse é um dos primeiros sinais de que ele está reordenando sua estrutura interna. Aquilo que te dominava emocionalmente perde autoridade, e aquilo que Deus planta dentro de você começa a ganhar terreno. Em certas situações do seu dia, você percebe que está reagindo diferente. A irritação que antes te controlava agora encontra resistência. A ansiedade que antes governava seu peito agora encontra um limite. Uma resposta dura que você teria dado passa a ser substituída por silêncio e sabedoria. E você se pergunta, o que está acontecendo comigo? O Espírito Santo responde, estou formando meu fruto dentro de você. Gálatas descreve esse fruto, e quando pequenas atitudes passam a refletir paciência, domínio próprio, bondade, mansidão e amor, isso não é comportamento, é evidência de transformação espiritual. Mas há algo mais profundo ainda, a sensibilidade espiritual. Não é emoção exagerada, não é arrepio, não é espetáculo, é percepção. Você começa a perceber com mais clareza o que te faz bem e o que te destrói. Aquilo que antes parecia normal, agora incomoda seu espírito. Atitudes que antes você tolerava agora te deixam inquieto. Caminhos que antes você considerava comuns começam a gerar sinal de alerta na alma. É Deus dizendo, eu estou afinando seu discernimento. A sensibilidade é um dos maiores sinais de maturidade espiritual, porque mostra que sua alma está alinhada com o que o Espírito deseja. E talvez, nos seus dias mais difíceis, você tenha sentido algo que não conseguiu explicar. Uma força que te levantou quando tudo indicava que você não teria mais condições de continuar. Você pensou que era resistência pessoal, que era força emocional, mas não era. A Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos profundos, tocando justamente onde você mais sofre. Essa força silenciosa que te empurra para frente, mesmo quando você está cansado demais, não vem de você. Vem dele. É o Espírito Santo sustentando sua fraqueza, respirando esperança dentro de você, levantando áreas que estavam prestes a desmoronar. Agora, Deus te reúne aqui porque Ele quer que você entenda uma verdade profunda. Esses sinais não estão vindo para te emocionar, estão vindo para te confirmar. Você não está sozinho, você não está caminhando às cegas, você não está fragmentado como imagina.
Há um mover divino acontecendo dentro de você neste exato momento. Um mover que começou no silêncio, mas que está prestes a se tornar evidente. E Deus quer que você reconheça esse momento, porque quando o Espírito começa a encher alguém, ele transforma destino. Hoje, o Espírito Santo te chama para perceber não apenas o que está mudando ao seu redor, mas o que está mudando dentro de você. Ele está te revelando que sua história não será marcada apenas pelas batalhas que enfrentou, mas pela presença que te preenche agora. Muitos pedem sinais externos, mas Deus te entrega sinais internos, porque a verdadeira transformação começa onde ninguém vê. Esse é o maior testemunho da presença de Deus. A mudança que nasce na alma antes de aparecer na vida. Quando o Espírito Santo começa a agir de maneira real dentro de alguém, ele não faz isso de forma rápida ou apressada. Ele honra o tempo da alma, respeita o ritmo do coração, observa a profundidade das feridas e trabalha com sabedoria em cada sentimento que você possui. O que ele está revelando a você hoje não é apenas a presença dele, é o processo dele. Um processo que está te moldando, te refinando, reorganizando sua maneira de pensar, reestruturando suas emoções e te preparando para viver em um nível espiritual que você talvez nunca tenha experimentado antes. O Espírito Santo te conduz agora a reconhecer que a transformação que ele está realizando não começou quando você percebeu. Começou muito antes. Começou no dia em que você tentou orar, mas não conseguiu. Começou no momento em que você nem sabia mais o que pedir. Começou naquelas noites em que o cansaço era tão profundo que você achou que Deus não estava ouvindo. Começou naquela lágrima silenciosa que caiu sem testemunhas. Começou nas vezes em que sua alma suspirou por ajuda, mesmo quando sua boca não pronunciou nada. Ele ouviu essas expressões internas porque ele enxerga aquilo que nenhum outro olhar alcança. E é por isso que ele te revela hoje que há um alinhamento acontecendo dentro do seu espírito. Algo muito profundo está sendo remodelado. Pensamentos que antes tinham domínio sobre você começam a perder força. Ideias que te aprisionavam começam a se dissolver. Medos que pareciam inquebráveis começam a se desmanchar. O Espírito Santo não chega impondo mudança. Ele chega suavemente, como quem entra em uma casa e começa a reorganizar cômodo por cômodo, até que tudo tenha harmonia novamente. Você viveu por muito tempo reagindo ao mundo ao seu redor com base em feridas antigas, mas agora o Espírito te mostra que ele está reorganizando o centro da sua vida emocional. Aquilo que antes era gatilho, agora se torna aprendizado. Aquilo que antes era fardo, agora se torna história. Aquilo que antes era insegurança, agora se torna percepção. Ele está te dando uma nova lente para enxergar a realidade. Não para te afastar das lutas, mas para te capacitar a enfrentá-las com maturidade. Deus te revela que essa reorganização interna não acontece apenas no campo emocional. Ela também acontece no campo espiritual. Antes, sua percepção de Deus vinha como borrões. Às vezes, você achava que ouviu algo. Outras vezes, parecia imaginação. Em certos momentos, você até duvidou da própria fé, porque sentia que não conseguia se conectar com Deus como desejava. Mas agora, ele está afinando sua sensibilidade. Ele está limpando ruídos internos. Está calibrando sua alma para perceber quando ele toca, quando ele direciona, quando ele alerta, quando ele chama. Essa sensibilidade não é emocionalismo, é discernimento espiritual. É o tipo de percepção que faz você reconhecer sutilmente quando algo não é para você, quando uma conversa te afasta de Deus, quando um ambiente pesa sua alma, quando uma decisão não combina com o que Deus deseja. E também te faz reconhecer quando ele está te aproximando de algo, quando uma porta está se abrindo, quando uma oportunidade tem sua mão, quando uma palavra é resposta, quando o coração reconhece: aqui Deus está falando comigo.
Essa transformação interna também começa a refletir nos seus comportamentos. Você percebe que reações que antes eram automáticas não fazem mais sentido. A raiva perde espaço, a impulsividade diminui, a vontade de se defender contra tudo se transforma em confiança. A ansiedade que te tomava com força começa a ser substituída por uma calma que você mesmo estranha. Não significa que tudo ficou perfeito. Significa que o Espírito Santo está tomando o lugar que antes era ocupado pelo medo. Ele te mostra que isso não é fruto de força de vontade. Se fosse, você já teria conseguido antes. Isso é fruto do Espírito. É Ele moldando seu caráter. É Ele refinando sua postura. É Ele ajustando seu jeito de ser. É Ele formando Cristo dentro de você. Quando atitudes começam a refletir paciência e domínio próprio, isso não é seu temperamento amadurecendo por conta própria. É Deus te moldando. E então, Ele te conduz para uma revelação ainda mais profunda. Há uma batalha acontecendo dentro de você, mas essa batalha não é sinal de fracasso, é sinal de avanço. O Espírito Santo só confronta aquilo que ele pretende transformar. É por isso que, às vezes, você sente conflitos internos, lutas de pensamento, desejos opostos brigando dentro de você. Isso não é retrocesso. É sinal de que Deus está retirando camadas antigas para fazer algo novo emergir. Transformação verdadeira sempre passa por confronto interno. O Espírito traz à tona o que precisa ser curado, não para te acusar, mas para te libertar. É nesse ponto que ele te mostra que a força para continuar não vem de você, vem dele. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que não suportaria mais uma pressão? Quantas vezes sentiu que a alma ia se quebrar? Quantas vezes achou que não teria estabilidade emocional para lidar com certas situações? E ainda assim, você está aqui. A explicação para isso não está na sua resistência emocional. Está no Espírito de Deus te sustentando sem que você percebesse. Romanos diz que ele intercede por você com gemidos que você jamais ouviria. Gemidos que carregam a sua dor para o coração do Pai. Essa força silenciosa que te impediu de cair não é humana, é celestial, é divina. É o Espírito Santo confirmando que você nunca caminhou sozinho. Ele te sustentou nas madrugadas. Ele te levantou nos dias escuros. Ele te deu paz nos momentos em que você não conseguia respirar direito. Ele colocou esperança quando sua lógica dizia que não tinha mais saída. Ele te manteve de pé quando sua alma tremia. Agora, ele te revela uma verdade que talvez você nunca tenha percebido. A transformação que ele está trazendo para você não é apenas pessoal, é espiritual. Deus não está mudando você apenas para te fortalecer. Ele está te moldando porque ele vai te usar. Ele está ajustando sua alma porque você vai ajudar outros que passam por dores semelhantes às suas. Ele está te sensibilidade porque haverá momentos em que você será instrumento dele, sendo resposta na vida de alguém. Deus está preparando você para ser canal. Mas antes de te enviar, ele precisa completar a obra dentro de você. Ele não quer que você seja usado com uma alma fragmentada. Ele quer que você seja usado com identidade, com confiança, com clareza, com maturidade espiritual, com direção, com verdade. Ele quer que você saiba exatamente quem você é nele, para que ninguém consiga desviar seu propósito, roubar sua paz ou apagar a chama que ele está acendendo dentro de você. E é por isso que hoje ele te chamou, para te revelar que você não está vivendo mudanças soltas. Você está vivendo transformação divina. E essa transformação só aumenta quando você reconhece os sinais. Deus quer que você veja o que ele está fazendo. Quer que você perceba o que já começou. Quer que você celebre o que ainda está sendo construído. Quer que você se posicione como alguém que está crescendo espiritualmente. Porque é isso que está acontecendo.
O Espírito Santo te conduz agora para um entendimento ainda mais profundo do que significa estar sendo transformado por Deus. Ele te mostra que, quando começa a operar no seu interior, esse processo nunca é superficial. Ele toca a raiz das emoções, a base da mente, a origem dos padrões que moldaram sua vida. E esse toque divino não é apenas uma mudança de comportamento, é uma reconfiguração total daquilo que controla suas decisões, suas reações e suas percepções. Hoje, ele te revela o que realmente representa esse segundo sinal. Pensamentos reorganizados pelo agir dele. A mente humana é um campo de batalha constante. Todos os dias pensamentos atravessam sua alma sem pedir permissão. Pensamentos de medo, culpa, excesso de responsabilidade, pressão emocional, lembranças que machucam, preocupações que desgastam. E por muito tempo você lutou sozinho contra essa invasão silenciosa, tentando controlar o que surgia, tentando não pensar no que te feriu, tentando não se lembrar do que te derrubou. Mas, mesmo esforçando-se, parecia que tudo ficava mais pesado. Então Deus iniciou um processo dentro de você que talvez você não tenha percebido no começo. Ele começou a trabalhar exatamente nesse campo onde suas batalhas se formam. O Espírito Santo começou a orientar, nos bastidores da sua alma, o que deveria ter voz e o que não deveria. Ele começou a reduzir a força de pensamentos que te dominavam. Começou a cortar a raiz de pensamentos que geravam ansiedade. Começou a dissolver memórias que ainda te aprisionavam e começou a colocar luz onde antes existia confusão. Esse tipo de mudança não é emocional, é espiritual. A emoção apenas reage ao que a mente acredita, mas o Espírito Santo age na crença, não apenas na reação. Ele começa a alterar a maneira como você interpreta o que vive. Ele transforma sua visão. Ele muda sua percepção. De repente, situações que antes te desequilibravam já não têm o mesmo impacto. Palavras que antes te feriam profundamente agora perdem intensidade. Expectativas que te pressionavam agora parecem menos exigentes. O Espírito Santo está te ensinando a raciocinar com a mente de Cristo, a enxergar além do momento, a interpretar a vida por uma perspectiva diferente. Você talvez nunca tenha considerado que parte da sua ansiedade veio não das situações em si, mas do modo como você pensava sobre elas. Pensamentos desordenados criam sensações desordenadas. Pensamentos acelerados criam sentimentos acelerados. Pensamentos feridos criam reações feridas. Deus sabia disso, e foi por isso que ele começou renovando sua mente, antes de renovar sua vida. Essa reorganização se manifesta quando você percebe que já não é dominado por cenários imaginários. Aqueles cenários que você criava na cabeça, sempre esperando o pior, já não têm a mesma força. Aquele hábito de interpretar tudo como ameaça diminui. Aquela tendência de assumir responsabilidade por tudo começa a se ajustar. Aquele impulso de se culpar pelos erros dos outros perde espaço. A mente vai entrando em paz porque está sendo influenciada por uma presença maior que a lógica. A presença do Espírito Santo. A paz que Deus te entrega não é ausência de pensamentos, é direção para os pensamentos. Ele não silencia sua mente à força, ele a ensina a caminhar em ordem. É como se o Espírito começasse a colocar cada pensamento no lugar certo, como quem organiza uma casa inteira, removendo o que não serve, limpando o que está velho, abrindo janelas para a luz entrar. E quando essa luz entra, tudo muda. A alma respira, o coração desacelera, a ansiedade perde autoridade, o medo é enfraquecido, a alma encontra equilíbrio. E quando essa clareza começa a surgir, o Espírito Santo abre uma nova percepção. Ele te mostra o que te constrói e o que te destrói. Ele te ensina a diferenciar pensamentos que vêm de Deus de pensamentos que vêm da dor. Ele te mostra quando você está reagindo a um trauma e não a uma verdade.
Ele revela quando você está repetindo um padrão antigo e não vivendo um propósito novo. Ele traz clareza sobre a origem dos seus impulsos, das suas angústias e das suas inquietações. Essa clareza é libertadora porque te devolve domínio. Não domínio sobre tudo, domínio sobre si mesmo. O Espírito Santo te mostra que a transformação espiritual não é perder sensibilidade, mas ganhar discernimento. Você não fica frio, você fica consciente. Você não fica insensível, você fica estável. Você não evita sentimentos, você aprende a entendê-los. Ele te guia para uma maturidade emocional sustentada pela presença dele. E é aqui que Deus te revela uma verdade ainda mais profunda. Ele está substituindo pensamentos destrutivos por pensamentos restauradores. Ele está apagando a voz interna que dizia: você não consegue, você não vale a pena, você sempre falha, você nunca será suficiente. Essa voz não nasceu em Deus, nasceu da dor. E o Espírito Santo está silenciando aquilo que nunca deveria ter tido poder sobre você. Em vez disso, ele está te ensinando a ouvir a voz do céu dizendo: você foi escolhido, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te levanto, eu te sustento, eu vou te usar, eu estou com você. É um processo gradual, mas profundo. E quanto mais você permite que o Espírito Santo trabalhe, mais sua mente se torna território dele. Você percebe isso em pequenos momentos. Quando você está para desistir e vem uma lembrança de esperança. Quando você pensa que está sozinho e surge uma sensação de companhia. Quando você imagina que nada vai mudar e uma certeza interna te visita. Quando você sente que vai cair e uma força inesperada te sustenta. Nada disso é acaso, é o Espírito Santo te moldando, te instruindo, te fortalecendo. E então, ele te revela algo precioso. Pensamentos organizados geram emoções organizadas. Emoções organizadas geram decisões equilibradas. Decisões equilibradas geram caminhos seguros. Caminhos seguros geram vida abundante. Tudo começa no interior. O Espírito Santo não está apenas te fazendo pensar melhor. Ele está te preparando para viver de forma mais estável, mais madura, mais saudável, mais alinhada ao propósito de Deus. Isso te leva a compreender que essa mudança interna fará diferença em todas as áreas da sua vida. Sua maneira de lidar com pessoas muda. Sua capacidade de resolver conflitos melhora. Sua postura diante de críticas se torna mais firme. Sua habilidade de ouvir sem reagir impulsivamente aumenta. Sua sensibilidade para escolhas espirituais se aprofunda. Sua paz se torna constante. Seu coração encontra equilíbrio. E agora, Deus te faz enxergar algo que talvez você nunca tenha percebido. Ele está preparando você para receber instruções específicas. Instruções que só uma mente limpa, organizada e iluminada pelo Espírito consegue compreender. Ele está te colocando em posição para não apenas ouvir, mas discernir. Não apenas perceber, mas obedecer. Não apenas sentir, mas interpretar. Porque o que ele está prestes a fazer na sua vida exige clareza espiritual. Por isso, ele te trouxe a esse processo. Por isso ele está limpando seus pensamentos, por isso ele está te dando visão, por isso ele está reorganizando sua percepção. O Espírito Santo está preparando o terreno da sua alma para receber a revelação do que vem a seguir. O Espírito Santo te conduz agora para um entendimento ainda mais profundo da transformação que ele está realizando dentro de você. O terceiro sinal que ele quer revelar não aparece de forma espetacular, mas surge em gestos simples, em atitudes discretas, em comportamentos que antes pareciam impossíveis para você. Ele está mostrando que a mudança verdadeira começa dentro da alma antes de aparecer fora dela, e começa de maneira tão silenciosa que muitas vezes você só percebe quando olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa.
Quando a Bíblia descreve o fruto do Espírito, ela não está falando de uma lista de características para agradar os outros. Está falando de evidências internas de que Deus está, de fato, vivendo dentro de você. Não é sobre esforço, é sobre presença. Não é sobre performance, é sobre transformação. E essa mudança começa a aparecer quando seus gestos, suas palavras, seu comportamento e suas reações começam a refletir algo que não vem da sua natureza, mas vem da presença do Espírito Santo. Você provavelmente já percebeu isso em momentos específicos do seu dia. Situações que antes tirariam você do sério já não têm mais o mesmo efeito. Palavras que antes te feriam profundamente, agora atingem uma alma mais protegida. Problemas que antes te desesperavam agora são enfrentados com mais calma. Situações que antes te provocavam agora são respondidas com maturidade. Isso não acontece porque você ficou mais forte emocionalmente. Acontece porque o Espírito Santo está cultivando algo novo dentro de você. Esse crescimento interno é visível quando a paciência começa a se manifestar em situações onde antes você explodia. Quando o domínio próprio aparece em momentos em que antes você perdia o controle. Quando a bondade se manifesta mesmo quando ninguém está vendo. Quando a mansidão surge no meio de discussões que antes te deixavam tenso. Quando você consegue ouvir com mais sabedoria, falar com mais cuidado, agir com mais consciência. Isso tudo é fruto de Deus, não seu. É o Espírito Santo modelando o seu caráter. Ele te mostra que essa mudança não acontece porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou dentro delas. A verdadeira obra do Espírito não depende de ambientes perfeitos, mas se manifesta no meio das imperfeições da vida. Ele faz você responder de maneira diferente, mesmo quando a situação continua a mesma. E isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento real. Isso é transformação divina. O Espírito Santo te revela que ele começa a agir no seu caráter porque ele está te preparando para receber coisas maiores. Deus nunca entrega destino para uma alma frágil. Ele fortalece primeiro. Ele alinha primeiro. Ele lapida primeiro. Ele te mostra que essa transformação não é apenas para melhorar sua convivência com os outros, mas para te preparar para o propósito que ele tem para você. E às vezes, o propósito exige mais paciência do que força. Mais domínio próprio do que ousadia, mais bondade do que estratégia. O Espírito Santo te molda por dentro para que você esteja pronto para viver o que está sendo preparado. Essa mudança também aparece quando você percebe que a presença de Deus começa a se tornar mais clara no seu cotidiano. Antes, você tentava sentir Deus apenas em momentos de culto ou oração. Agora, você percebe que Ele está com você nas conversas, nas decisões, nos pensamentos, nos momentos de silêncio, nos momentos de cansaço, até nos momentos de tristeza. Ele te faz perceber que a vida com Ele não é dividida entre espiritual e natural. Ele está presente em tudo. Ele te acompanha no trabalho, na rotina, nos relacionamentos, nas dificuldades. E quando você percebe essa presença constante, a transformação fica ainda mais profunda. O Espírito Santo te revela que esse fruto que ele está formando é, na verdade, a marca de quem caminha diariamente com ele. Ele não quer te ver vivendo uma fé apenas de emoções fortes ou de momentos isolados. Ele quer que você viva uma fé estável, contínua, madura, uma fé que se manifesta em gestos simples, em atitudes diárias, em escolhas que revelam Cristo. Ele quer te moldar para que sua vida testemunhe a presença dele mesmo quando você não fala uma palavra. E ele te mostra algo ainda mais profundo. Essa transformação no seu caráter começa a restaurar áreas da sua vida que estavam quebradas. Quando o fruto do Espírito se manifesta, a forma como você se relaciona muda. A forma como você constrói amizades muda. A forma como você lida com conflitos muda.
A forma como você se posiciona diante da vida muda. O Espírito Santo reorganiza suas relações através da mudança que ele produz em você. Ele cura a forma como você ama. Ele ajusta a forma como você entrega carinho. Ele fortalece a forma como você se protege de influências que antes te prejudicavam. E ele te revela que essa mudança interior afeta até a sua visão de si mesmo. Você passa a se enxergar com mais compaixão. Você passa a ser menos duro consigo mesmo. Você passa a perceber que Deus está trabalhando em você e que esse processo leva tempo. O Espírito Santo te ensina a ser paciente consigo, assim como ele é paciente com você. Quando o fruto começa a aparecer, você se torna mais leve por dentro, porque entende que Deus não exige perfeição, mas entrega. Ele está formando Cristo em você. E esse é um processo lindo, ainda que demorado. O Espírito Santo te revela que esse fruto também é uma forma de proteção. Ele te protege de decisões precipitadas, te protege de reações destrutivas, te protege de relacionamentos tóxicos, te protege de conversas que poderiam te ferir, te protege de atitudes que poderiam te afastar do propósito. Ele te protege porque ele te fortalece. Quando ele produz fruto, ele coloca maturidade onde antes havia impulsividade, coloca sabedoria onde antes havia pressa, coloca equilíbrio onde antes havia tempestade. E então, ele te mostra que essa transformação interior é a base para os próximos passos que ele vai te revelar. Ele não está apenas te melhorando, ele está te preparando. Você está recebendo estrutura espiritual, está recebendo firmeza emocional, está recebendo clareza interna, está recebendo caráter moldado, e isso tudo faz parte do plano que ele tem para a sua vida. O Espírito Santo te conduz para entender que essa mudança não é para que você seja admirado, não é para que os outros digam que você está diferente, é para que Deus seja glorificado através da sua vida. Ele está formando algo em você que vai influenciar pessoas, ambientes e situações que você ainda nem imagina. Ele está te moldando para ser resposta, para ser luz, para ser voz, para ser equilíbrio em meio ao caos, para ser instrumento de consolo, para ser portador da presença dele. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus não fala por meio de voz audível, visão, revelação ou texto bíblico aberto diante de você. Há momentos em que ele fala através de uma percepção profunda, silenciosa, quase indescritível, que surge dentro da alma. E o Espírito Santo quer te revelar hoje que esse quarto sinal, a sensibilidade espiritual, é um dos indicadores mais preciosos de que ele está conduzindo você para um novo nível de maturidade. Essa sensibilidade não é fraqueza emocional, não é instabilidade psicológica, não é exagero religioso. É o despertar de uma percepção interna que Deus decidiu ativar em você. Essa sensibilidade é a habilidade de perceber o ambiente espiritual antes de perceber o ambiente físico. É aquela sensação que te avisa quando algo não te fará bem. É o desconforto que te impede de entrar por um caminho que parece bom aos olhos, mas que traz perigo ao espírito. É o alívio que te visita quando você está no lugar certo, falando com as pessoas certas, vivendo a história certa. É a paz que te envolve quando Deus confirma um movimento. É a inquietação que surge quando algo parece correto na aparência, mas está desalinhado com o propósito de Deus. E o Espírito Santo quer te mostrar que essa percepção não aparece de forma imediata. Ela nasce quando a alma começa a ser purificada, quando pensamentos são reorganizados, quando emoções são curadas, quando feridas começam a cicatrizar, quando a mente encontra ordem, quando o coração encontra descanso. Sensibilidade espiritual não nasce de confusão, nasce de clareza. E Deus está te dando essa clareza como presente.
Você talvez nunca tenha percebido, mas já experimentou essa sensibilidade algumas vezes. Houve situações em que algo parecia completamente normal, mas algo dentro de você dizia para não avançar. Não era medo, não era insegurança, era o Espírito Santo te protegendo. Em outras situações, ele te empurrou para frente mesmo quando tudo à sua volta sugeria recuar. E só depois você entendeu que Deus te livrou ou te direcionou. Esse é o toque sutil do Espírito. Esse sinal se manifesta quando você começa a perceber que algumas conversas te deixam mais leve, enquanto outras drenam sua energia. Algumas pessoas fortalecem sua fé, enquanto outras te confundem. Alguns ambientes te aproximam de Deus, enquanto outros te afastam. Algumas decisões trazem paz antes de serem tomadas. Outras trazem inquietação mesmo quando parecem vantajosas. Não é julgamento humano, é discernimento espiritual. É o Espírito Santo revelando o que as circunstâncias escondem. E ele te mostra que essa sensibilidade não é apenas para proteção, é também para propósito. Deus usa essa percepção para te posicionar onde você deve estar. Ele te fará reconhecer oportunidades que outras pessoas não enxergam, porque Ele quer que você esteja pronto no momento certo. Ele quer que você esteja no ambiente que Ele preparou. Ele quer que você esteja com quem Ele enviou. Ele quer que você viva aquilo que Ele sonhou. Essa sensibilidade também aparece quando Deus quer tratar áreas específicas da sua vida. Existem momentos em que Ele toca em algo dentro de você e aquilo te incomoda. Um hábito, um comportamento, uma escolha, uma forma de pensar. Não é culpa, não é acusação. É o Espírito Santo te dizendo: isso aqui já não combina mais com quem você está se tornando. Esse incômodo é cura, não condenação. Ele está te libertando de prisões internas que você nem sabia que tinha. Em outras situações, o Espírito Santo te visita com uma paz tão profunda que você não consegue explicar. É como se ele colocasse um selo invisível em algo. Essa paz não é emoção, é direção. Ela mostra que aquele passo está alinhado com o que Deus deseja. E quando você segue essa paz, sua vida anda com fluidez, não porque está fácil, mas porque está alinhado. A sensibilidade espiritual também te ajuda a reconhecer quando algo está drenando sua energia emocional sem motivo. O Espírito Santo te dá esse alerta para que você não desperdice força em batalhas que não são suas. Ele te mostra quando é hora de silenciar, quando é hora de se afastar, quando é hora de permanecer e quando é hora de lutar. Ele não quer que você seja consumido por situações que desviam seu foco, sua fé e seu tempo. E ele te revela que essa sensibilidade também fortalece sua capacidade de ouvir Deus com mais clareza. Antes, você precisava de sinais externos. Agora, Deus te fala dentro da alma. Ele te fala nas pequenas coisas, ele te fala nas sensações, ele te fala nos impulsos corretos, ele te fala nas percepções internas que ele mesmo coloca. Você começa a reconhecer quando algo é apenas emoção e quando é direção espiritual, quando é medo humano e quando é alerta divino, quando é desejo pessoal e quando é propósito. O Espírito Santo também te mostra que essa sensibilidade desenvolvida te ajuda a perceber pessoas com mais profundidade. Não para julgá-las, mas para entender seus impactos na sua vida. Ele te ensina a identificar quem te aproxima de Deus e quem te puxa para longe. Ele te mostra quem te fortalece e quem te enfraquece, quem te impulsiona e quem te freia, quem te cura e quem te fere. Ele revela isso não para criar barreiras, mas para te proteger emocional e espiritualmente. Essa sensibilidade também te ajuda a perceber quando Deus está prestes a mover algo grande. Existe uma espécie de inquietação santa que toma a alma. Não é ansiedade, é expectativa espiritual. É como se Deus estivesse anunciando: prepare-se, algo está vindo. Você não sabe o que é,
mas sente que o céu está se movendo. Essa percepção é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Significa que sua alma está conectada com o ambiente espiritual. E o Espírito Santo te mostra que essa sensibilidade também se manifesta quando ele quer que você pare, quando ele quer que você repense um passo, quando ele quer que você espere, quando ele quer que você mude de direção. Essa pausa interna é proteção. Ele te impede de entrar em situações que trariam dor, impede de confiar onde não há verdade, impede de investir onde não há propósito, impede de avançar onde ele não está. Essa sensibilidade salva destinos. Essa maturidade espiritual não te afasta do mundo, te fortalece nele. Ela não te torna isolado, te torna consciente. Ela não te torna crítico, te torna sábio. Ela não te torna frio, te torna profundo. Não é religiosidade, é discernimento. É Deus te equipando para viver com clareza no meio de um mundo confuso. E Ele quer que você saiba de algo fundamental. A sensibilidade espiritual é uma prova de que Ele está te preparando para algo maior. Deus não desperta discernimento em quem Ele não pretende usar. Ele te dá a percepção, porque você vai precisar dela no próximo capítulo da sua vida. Ele te entrega sensibilidade, porque existem movimentos espirituais que você só conseguirá interpretar se estiver sensível. Ele te habilita, porque está prestes a te posicionar. O Espírito Santo te revela que a sensibilidade espiritual é o início de uma nova profundidade na sua vida com Ele. Uma profundidade onde você não vive mais pela aparência, mas pela percepção. Onde você não reage mais pela emoção, mas pelo espírito. Onde você não anda mais sozinho, mas caminhando em sintonia com Deus. O Espírito Santo te conduz agora para um dos sinais mais profundos, mais íntimos e mais difíceis de explicar. A força que aparece dentro de você, justamente nos momentos em que você acreditava que não teria mais condições de continuar. Essa força não surge porque a situação melhorou. Não surge porque alguém te ajudou. Não surge porque a dor diminuiu. Ela aparece no exato momento em que tudo parece piorar. Essa força nasce no lugar da fraqueza. E é aqui que Deus te revela um mistério espiritual. Quando você pensa que está desmoronando por dentro, Ele está intercedendo por você. Esse sexto sinal, descrito em Romanos, fala da intercessão do Espírito Santo no ponto mais profundo da alma. Ele intercede com gemidos que você não escuta, mas que Deus percebe. Esses gemidos não são sons, são movimentos internos. São impulsos que levantam você quando seu corpo não responde. São ideias que te lembram esperança quando sua mente está cansada. São sensações que te empurram para viver mesmo quando você não vê motivo. É como se o Espírito Santo entrasse na parte mais frágil da sua alma e colocasse uma mão invisível sobre ela, impedindo que ela se quebre de vez. E a verdade é que você já experimentou isso. Já houve momentos em que você disse, eu não aguento mais. Mas mesmo sem aguentar, você permaneceu. Já houve situações em que você dormiu sem vontade de acordar, mas ao acordar, sentiu algo que te sustentou. Já houve dias em que você tinha certeza de que não conseguiria enfrentar aquilo que estava diante de você. Mas enfrentou, e enfrentou porque o Espírito Santo estava segurando você. Esse sinal é talvez o mais profundo, porque ele revela algo que você nunca enxergou sobre si. Você não tombou porque Deus te segurou. Não foi por resistência emocional. Não foi por força psicológica. Não foi por maturidade humana. Foi por intervenção divina. Você caminhou porque Deus te levantou nos bastidores da alma. Ele te sustentou em lugares onde ninguém podia te ver. O Espírito Santo te mostra que essa intercessão não é apenas consolo, é direção. Ele está conduzindo você mesmo quando você não percebe. Ele está ajustando suas emoções quando você sente apenas confusão. Ele está reorganizando sua força quando você acredita estar no fim dela.
Ele está moldando sua fé quando você acha que está perdendo a capacidade de acreditar. Ele está trabalhando naquilo que você nunca conseguiria tocar sozinho. Há momentos em que você sente uma vontade repentina de orar sem saber por quê. Há momentos em que uma lágrima surge do nada, não por tristeza, mas por alívio. Há momentos em que um versículo vem à mente como se tivesse sido soprado. Há momentos em que um pensamento de paz o visita no meio da tempestade. Há momentos em que um impulso de esperança surge mesmo quando a lógica diz o contrário. Tudo isso é o Espírito Santo intercedendo. Essa intercessão também aparece quando você sente que precisa parar e respirar, mesmo sem entender o motivo. Ele sabe quando sua alma está ultrapassando limites que você não percebe. Ele te impede de explodir, ele te impede de se perder, ele te impede de se destruir. Ele te impede de se entregar ao cansaço, ele te impede de voltar para lugares que te feriram. Esse bloqueio que você sente às vezes não é fraqueza, é proteção. É Deus te afastando de situações que poderiam terminar mal. E Ele te revela algo ainda mais profundo. Essa força silenciosa que você sente vem do próprio coração de Deus. O Espírito Santo traduz a sua dor para o Pai. Ele transforma seu sofrimento em oração. Ele carrega sua angústia como intercessão. Ele apresenta ao céu aquilo que você não conseguiu expressar. Esse é o nível de intimidade que ele tem com você. Ele não espera você falar bonito, ele não exige palavras certas. Ele entende a intenção por trás do silêncio, entende o peso por trás do suspiro, entende a alma por trás da lágrima. Essa intercessão te dá uma força que não tem explicação humana. Você percebe isso quando olha para trás e vê que passou por coisas que teriam destruído outras pessoas. Você percebe que enfrentou dores que pareciam insuportáveis. Você percebe que caminhou por dentro de desertos emocionais, onde muitos desistiriam. Você percebe que tomou decisões difíceis, mesmo sem forças. Você percebe que continuou acreditando quando tudo parecia pedir desistência. E o Espírito Santo diz: você suportou porque eu te sustentei. Ele quer que você entenda que essa força não é um mérito seu, é uma marca da presença dele. Deus não explica a força que dá aos seus filhos. Ele simplesmente entrega. E entrega porque sabe que você jamais conseguiria atravessar certas provas sem essa sustentação. Essa força divina também te prepara para o que está por vir. Deus não te fortalece apenas para o presente, Ele te fortalece para o futuro. Ele está preparando você para responsabilidades maiores, para um propósito mais profundo, para pessoas que vão depender do seu testemunho, para momentos em que você será voz de consolo para alguém que está como você esteve um dia. Essa intercessão espiritual molda você de forma silenciosa. Ela te torna alguém mais sábio, mais maduro, mais capaz de entender o sofrimento alheio, mais sensível à dor do outro, mais consciente do que realmente importa. Deus está usando sua dor como ferramenta de construção. Ele está transformando experiências difíceis em base espiritual. Nada do que você passou foi desperdiçado. Cada lágrima, em cada noite difícil, cada desânimo profundo, cada tentativa de continuar, tudo isso virou material na mão do Espírito. E ele te lembra que você não tem noção do quanto já cresceu. A versão de você que está aqui hoje não é a mesma de meses atrás. Você amadureceu emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Você sabe disso porque agora percebe sua própria força, percebe sua capacidade de resistir, percebe que sua fé está mais firme, percebe que sua sensibilidade espiritual se aprofundou. Deus te fortalece diariamente, mesmo quando você não percebe. O Espírito Santo quer que você saiba que essa força que ele envia não é apenas para sobreviver, é para avançar. Ele não está te mantendo de pé apenas para evitar quedas. Ele está te levantando para que você caminhe em direção ao propósito.
Ele está te preparando para viver coisas que exigem maturidade, estrutura emocional e clareza espiritual. Ele está te levando a um nível em que você não apenas suporta as batalhas, mas vence com autoridade. Essa intercessão começa a mudar o modo como você enxerga o impossível. Antes, você via limites. Agora, você começa a perceber possibilidades. Antes, você via barreiras. Agora, você começa a enxergar caminhos. Antes, você via desespero. Agora, você começa a sentir esperança. Isso não é otimismo, é fé renovada. É o Espírito te mostrando que o impossível não é final. É cenário para a intervenção divina. E então, ele te revela um segredo que muda tudo. Essa força que você sente não é o fim do processo, é o início de uma nova temporada. Deus não te sustentaria dessa forma se ele não tivesse algo grande preparado. Ele está te fortalecendo porque está te conduzindo. Ele está te sustentando porque está te enviando. Ele está te levantando porque está prestes a te posicionar. O Espírito Santo te conduz agora para um entendimento ainda mais profundo sobre aquilo que ele vem construindo dentro de você. Depois de revelar os sinais da transformação interna, da mudança no pensamento, da maturidade emocional e do discernimento espiritual, ele te leva a perceber que existe um processo maior acontecendo. Um processo que liga tudo o que você está vivendo ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida desde antes de você nascer. Esse sétimo sinal é a consciência de destino, aquela clareza interna que começa a surgir quando você entende que não está caminhando sem direção, mas sendo conduzido por Deus. Por muito tempo você se sentiu sem rumo. Muitas vezes acordou sem saber se estava no caminho certo. Em vários momentos pensou que estava desperdiçando tempo, desperdiçando força, desperdiçando vida. Quantas vezes olhou para o céu e perguntou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu lugar? Qual é o meu propósito? Talvez você tenha achado que Deus estava em silêncio, mas, na verdade, Ele estava alinhando seu interior para que você estivesse preparado quando a revelação viesse. O Espírito Santo te mostra que nada do que você viveu foi em vão. Todas as experiências, todas as lutas, todas as perdas, todas as lágrimas e todos os recomeços foram moldando você. Cada situação dolorosa abriu espaço para a cura. Cada deserto fortaleceu sua fé. Cada decepção quebrou algo que não podia acompanhar você para o futuro. Cada pessoa que saiu da sua vida permitiu que Deus reorientasse seu caminho. Nada se perdeu, nada foi desperdiçado, tudo foi parte da preparação. Agora, o Espírito Santo te mostra que essa preparação tem um propósito maior. Ele está revelando quem você é nele. E esse é um dos sinais mais fortes da presença de Deus. Quando você começa a perceber que aquilo que antes te definia já não define mais. Você já não se enxerga pelo trauma, já não se enxerga pelo erro, já não se enxerga pela rejeição, já não se enxerga pela comparação, já não se enxerga pelo que disseram, já não se enxerga pelo que você perdeu. O Espírito Santo está tirando velhos rótulos e devolvendo identidade. Essa identidade não nasce de elogios, não nasce de reconhecimento humano, não nasce de performance, ela nasce de revelação. Nasce quando Deus mostra dentro de você quem você realmente é. Nasce quando você percebe que existe algo dentro de você que não pode ser apagado. Nasce quando você entende que, apesar de tudo o que enfrentou, existe um propósito intactaberno dentro da alma. Nasce quando você sente que foi criado para algo que vai além da dor e além das circunstâncias. E é nesse momento que o Espírito Santo começa a revelar que a transformação que ele está fazendo não é apenas para a sua cura, mas para a sua missão. Deus não transforma alguém apenas para aliviar sofrimento. Ele transforma para capacitar. Ele cura para enviar. Ele fortalece para posicionar. Ele desperta para usar. Ele ilumina para guiar. Ele derrama sobre você algo que tem destino.
destino de tocar outras vidas, destino de carregar luz onde existe escuridão, destino de ser resposta onde existe desespero. O Espírito Santo te mostra que a sensibilidade espiritual que você recebeu, a força que tem sustentado você, a clareza que está surgindo, o domínio que está sendo formado, tudo isso é ferramenta para o propósito que ele tem reservado. Você não está sendo transformado apenas para suportar o presente, mas para iluminar o futuro. Deus quer que você entenda isso agora. Ele está construindo dentro de você a estrutura necessária para suportar aquilo que ele vai colocar em suas mãos. Essa estrutura se manifesta em pequenos sinais. Você começa a sentir paz em lugares onde antes tinha medo. Começa a sentir convicção onde antes havia dúvida. Começa a sentir clareza onde antes havia confusão. Começa a sentir força onde antes havia fraqueza. Começa a sentir propósito onde antes havia vazio. Esses sinais não são aleatórios, são convites. Deus está dizendo: eu estou te preparando para algo maior. Esse algo maior não é necessariamente um palco, uma posição, uma visibilidade. O propósito de Deus raramente se mede em tamanho, se mede em impacto. Às vezes, uma palavra sua muda uma vida. Às vezes, sua história cura alguém que está caindo. Às vezes, sua presença traz paz onde havia desordem. Às vezes, seu testemunho liberta alguém que estava preso por dentro. Deus está te formando para ser instrumento. Instrumento de paz, de esperança, de transformação, de cura, de direção. E o Espírito Santo te mostra que o próximo passo da jornada começa quando você assume essa identidade. Não identidade de perfeição, mas identidade de chamado. Ele quer que você se veja como alguém que ele escolheu, alguém que ele capacita, alguém que ele fortalece, alguém que ele usa. A obra do Espírito não termina quando você é curado. Ela continua quando você começa a curar outros, não no sentido de ter poder próprio, mas no sentido de carregar a presença que transforma ambientes. E ele te revela que para entrar completamente no que ele preparou, você precisa reconhecer os sinais que ele colocou dentro de você. Você precisa entender que não é coincidência sentir esse despertar. Não é acaso sentir esse desejo por mudança. Não é aleatório sentir que Deus está te chamando para mais. Esse chamado é real. Essa voz é verdadeira. Esse impulso interno é direção. O Espírito Santo está dizendo: eu te enviei sinais, porque estou te conduzindo. Esse sétimo sinal aparece quando você percebe que não quer mais viver como antes. Quando algo dentro de você te empurra para crescer. Quando você sente que chegou a hora de deixar para trás coisas que já não fazem sentido. Quando percebe que certas conversas, certos ambientes, certas escolhas e até certos sentimentos não acompanham a fase que Deus está abrindo. Esse impulso não é insatisfação, é transição. Deus está te levando para uma nova temporada. E ele te mostra que essa transição não exige pressa, exige entrega. Não exige perfeição, exige disposição. Deus quer que você caminhe com ele passo a passo, sem medo de não ser suficiente. Ele te escolheu sabendo das suas falhas. Ele te chamou sabendo das suas limitações. Ele te capacitou sabendo das suas dores. Ele não espera que você seja perfeito. Ele espera que você esteja disponível. E agora, o Espírito Santo te conduz para algo ainda mais profundo. Ele quer que você entenda que esse propósito não é apenas sobre o que você fará, mas sobre quem você se tornará. O propósito de Deus é, antes de tudo, uma transformação de identidade. Ele está te moldando para que você reflita mais de Cristo. Ele está te ajustando para que você carregue a presença dele com naturalidade. Ele está te preparando para que sua vida se torne testemunho vivo. Agora, se prepare. O Espírito Santo quer finalizar essa palavra com algo profundo. Ele quer tocar sua alma de maneira completa.
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença para interceder por essa vida que está aqui agora. Essa vida que o Senhor reuniu, chamou, alcançou e tocou com profundidade. Pai, Tu que sondas o coração, Tu que conheces cada pensamento, cada lágrima escondida, cada batalha silenciosa, cada peso carregado sozinho, eu te peço que visites essa alma com uma presença tão suave e ao mesmo tempo tão forte que ela sinta agora que não está mais caminhando sozinha. Senhor, toca na raiz do que machuca, vai até o lugar onde ninguém mais tem acesso. Sabe aquele canto da alma onde essa pessoa guardou feridas antigas, memórias dolorosas, palavras que feriram, rejeições que marcaram, medos que paralisaram? Entra ali, Espírito Santo, como bálsamo vivo. Queima o que é mentira, cura o que foi quebrado, restaura o que foi perdido, renova o que se desgastou. Que essa pessoa sinta agora que não precisa esconder nada de ti, porque tu a amas exatamente como ela é. Pai, eu oro para que o teu Espírito traga descanso profundo sobre essa mente. Que toda a ansiedade que tem atormentado esse coração seja agora colocada diante dos teus pés. Que toda a confusão que impede essa pessoa de enxergar o que o Senhor está fazendo seja substituída por clareza. Que toda exaustão emocional vá embora como poeira lançada ao vento. Toca, Senhor, nos pensamentos. Reorganiza tudo o que está desalinhado. Remove aquilo que não vem de ti. Que o teu Espírito traga ordem onde havia caos, traga paz onde havia tormento, traga leveza onde havia peso. Eu oro, Pai, pela alma dessa pessoa, que ela sinta o amor do Senhor inundando cada parte. Amor que restaura, amor que levanta, amor que sustenta, amor que devolve identidade. Que ela entenda profundamente que não é definida pelo passado, pelos erros, pelas perdas, pelos medos, mas sim pelo teu propósito. Que essa pessoa saiba que é escolhida, amada, guardada e sustentada pelo Senhor, mesmo quando não sente, mesmo quando falha, mesmo quando se perde no caminho. Senhor, eu clamo para que o teu Espírito traga força onde existe fraqueza. Sabe aquela parte da alma que diz, não consigo mais? Toca nela agora com poder. Que o teu Espírito levante essa pessoa com uma força que ela nunca viveu antes. Que ela sinta agora coragem, ousadia e segurança espiritual brotando dentro dela. Que ela perceba que não está sozinha na luta, que tu és o Deus que sustenta mesmo quando tudo ao redor desaba. Pai, eu oro por proteção espiritual. Que toda a seta do inimigo seja desfeita. Que toda a estratégia do mal seja anulada. Que toda palavra lançada para ferir seja quebrada. Que todo peso que não vem de ti caia por terra agora. Cerca essa pessoa, Senhor, com teu escudo. Esconde-a debaixo das tuas asas. Guia seus passos por caminhos seguros. Livra essa vida de armadilhas, de enganos, de pessoas que não carregam propósito, de ambientes que drenam a alma. Guarda, Pai, o que é precioso. Senhor, eu te peço que o teu Espírito abra portas alinhadas, não portas que impressionam, mas portas que transformam, não portas que iludem, mas portas que elevam. Que essa pessoa tenha discernimento para reconhecer aquilo que vem do Senhor. Que ela não se engane com oportunidades que brilham por fora, mas que reconheça as que carregam o teu selo. Dá clareza, Senhor, para cada decisão. Dá direção para cada passo. Dá sabedoria para cada escolha. Eu oro, Pai, para que essa vida receba paz, não uma paz superficial, mas uma paz que entra no espírito, que invade o coração, que estabiliza sentimentos, que acalma a mente. Que essa paz cure feridas profundas, que essa paz silencie tempestades internas, que essa paz seja sinal de que o Senhor está conduzindo cada área. Pai, toca agora na identidade dessa pessoa. Mostra a ela quem ela é no teu coração. Remove o rótulo da insegurança, remove o rótulo do fracasso, remove o rótulo da comparação, remove tudo o que não veio de ti.
Coloca, Senhor, a verdade. Coloca a identidade celestial. Coloca o valor eterno. Coloca a certeza de chamado. Que essa pessoa saiba que foi criada para carregar luz onde existe escuridão e esperança onde existe desespero. Senhor, eu intercedo pelo futuro dessa pessoa. Que o propósito que tu escreveste antes da fundação do mundo se cumpra. Que nada impeça o plano. Que nenhum ataque roube a visão. Que nenhuma dor paralise a jornada. Que nenhuma distração atrase o processo. Guia essa vida, Senhor, como um pastor guia sua ovelha, com firmeza, com amor, com cuidado. E, Pai, eu oro para que, a partir desta oração, algo comece a mudar no ambiente espiritual da vida dessa pessoa. Que ela sinta leveza onde havia peso. Que ela sinta clareza onde havia dúvida. Que ela sinta força onde havia fraqueza. Que ela sinta direção onde havia confusão. Que ela sinta presença onde havia vazio. Que ela sinta esperança onde havia desespero. Que ela sinta amor onde havia rejeição. Obrigado, Senhor, porque o que começaste na vida dessa pessoa, tu completarás. Não haverá obra inacabada. Não haverá promessa perdida. Não haverá caminho interrompido. Tu és fiel para cumprir cada detalhe. Em nome de Jesus, amém.